Seu senador, pela oportunidade, pelo seu trabalho. A gente deveria ter começado pela CPI, né? Esse seria o caminho. Muito bem. Rita, eu posso dizer que nós somos o exemplo da incongruência dessa reforma. Eu tenho mais de 20 anos de serviço público também e tenho 45 anos. Então, eu pego a regra de transição e você não. Isso não traz nenhuma razoabilidade, né? Não tem nenhuma razoabilidade nisso. E só vou fazer uma observação em relação à tua fala, que é que o servidor público tem um emprego garantido. Bom, eu só anuncio que o próximo projeto é acabar com a estabilidade do servidor público, portanto, nenhum de nós tem um emprego garantido com esse projeto, sob a justificativa de que isso seria um privilégio, quando, na verdade, nós sabemos que a estabilidade é uma garantia para o cidadão. É a única garantia que o cidadão tem, que aquele que está no serviço público não está sujeito a atos de corrupção, porque ele pode dizer não sem ter medo de perder o seu emprego, né? Bom, eu tentei contextualizar minha fala. Só para ajudar, ele não tem direito ao fundo de garantia também. Não tem direito. Essas diferenças dos sistemas que se equivalem, na verdade, elas não são colocadas, né? Bom, eu fiz uma preparação da minha fala e tentei contextualizar dentro da questão dos direitos humanos, realmente, que eu acho bastante importante. Em 1988, eu era adolescente, mas eu me lembro bem da Constituinte, né? Eu peguei o final do regime militar, eu vi o movimento das diretas já e assisti também a Constituinte. Eu sei, nós sabemos que a Constituição Cidadã, ela não foi entregue de mão beijada, né? E não foi planejada também dentro de um gabinete para ser entregue à população. Ela é resultado da insatisfação do povo, da luta do povo, de um triste histórico mundial de muita violência e vilipêndio dos direitos humanos, né? Que atingiram seu auge aí no século XX, resultado de guerras e violência, mas resultado também de muita luta e coragem. Portanto, ela não foi imaginada e entregue ao cidadão. Não é um projeto de governo, é um projeto de nação, a nossa Constituição. Assim, a Constituição de 88 erigiu a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos como princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Um sistema constitucional que escolheu o homem como beneficiário da proteção jurídica. O homem, e não o capital. Mas, de emenda em emenda, a nossa Constituição está virando realmente uma verdadeira coxa de retalhos. Algumas delas realmente repararam algumas distorções do sistema, porque a gente sabe que a democracia acaba sendo a ditadura da maioria, e a gente precisou corrigir algumas coisas, né? Mas boa parte delas tem servido realmente para deteriorar e desfigurar nosso sistema constitucional. A PEC do limite dos gastos, a PEC da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, elas trazem a exata noção de que a gente está girando a roda do tempo para trás. Ao invés de estarmos lutando por novos direitos para evoluir a nossa sociedade, nós estamos tendo que lutar para preservar os direitos que já são nossos. Portanto, a gente está girando a roda do tempo para trás, tendo que lutar pelo que já lutou antes, como se não houvesse um histórico de luta para tudo que se tem hoje, né? Bom, o que está sendo feito nas reformas e nas PECs é como se eu pegasse um papel de grafite e passasse a borracha, irresponsavelmente, apagando os direitos que existem na Constituição Cidadã. É a ruptura de um sistema constitucional, e isso é muito grave, muito grave. É a mudança das escolhas de uma sociedade de uma forma totalmente ilegítima. É mudar as escolhas de uma sociedade por meio de PECs que são tratadas dentro de gabinetes fechados, com ideias mirabolantes de pessoas que não têm o menor compromisso com o povo. A arrogância surda do parlamento ignora a população brasileira e o que ela quer em termos de país. Rasga a Constituição para construir um Brasil que nós não queremos entregar aos nossos filhos. Nós não queremos entregar este Brasil que está sendo trazido para nós. Faz-se a escolha por um Estado mínimo a portas fechadas em gabinetes. Bom, então a solução para a crise é o Estado mínimo.
uma escolha de sociedade feita a gabinete fechado. Trazer o Estado mínimo como resposta, sem ouvir a sociedade, ou pior, ignorando os gritos da sociedade. É uma mudança no caráter da nossa nação, da forma de vida da nossa população. Fazer a escolha de um Estado mínimo e transformar o nosso país numa nação de miseráveis sem dignidade de vida, é essa a escolha por meio de uma PEC. Algumas, né? Que é todo um conjunto destruindo o que nós temos de sociedade, de pensamento, de sistema constitucional. Quando uma Constituição deixa de refletir os valores do seu povo e os desejos da sua sociedade, ela deixa de ser a lei que legitimamente pode comandar uma nação. Torna-se um documento vil de vontades personalizadas e de interesses espúrios, e se torna a vergonha de um povo. Quando a Constituição deixa de representar a vontade do povo, ela passa a ser a vergonha desse povo. E é isso que estão fazendo com a nossa Constituição. Transformando um texto da Constituição Cidadã numa vergonha para o povo. Mas nós temos uma justificativa para isso, né, senadora? A justificativa é a crise fiscal, a crise econômica, financeira, e aí é uma lógica dos fins justificam os meios. Só se esquecem de dizer que a maior crise que nós enfrentamos hoje é a crise da moralidade. É a crise da falta de vergonha na cara. Essa é a crise verdadeira que nós estamos enfrentando nesse país. Porque se essa não houvesse, as soluções que seriam pensadas para a crise fiscal, financeira, econômica seriam outras. E aí nós realmente atacaríamos os verdadeiros males que corroem esse país. Porque as atuais soluções propostas seguem a mesma lógica nefasta de sempre, mais para quem tem mais e menos para quem tem menos. Essas são as soluções trazidas. No que diz respeito especificamente à PEC 287, estão sendo desprestigiados os direitos sociais. A Constituição diz, são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. A PEC que limitou os gastos, a PEC da reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a terceirização, elas vão fulminar o acesso a todos esses direitos. Fulminar. É um verdadeiro hecatombe que acaba por arruinar os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. É bom lembrar que o Estado tem o dever de proporcionar aos indivíduos o pleno exercício dos direitos sociais para que possam viver com dignidade. Bom, pelo menos é isso que diz o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. O Pacto de São José da Costa Rica diz também que nós temos que ter um desenvolvimento progressivo de acesso aos direitos sociais. E o que a gente está vendo, na verdade, é um retrocesso. Um retrocesso social inadmissível. Ora, veja, estamos girando mesmo a roda do tempo para trás. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, 2 órgãos federais, portanto, publicaram na semana passada manifestações contrárias à reforma da Previdência. Esse foi um grande ganho para nós. A Procuradoria divulgou uma nota técnica mostrando que a PEC fere direitos fundamentais assegurados na Constituição. Destacou aí na sua nota técnica alguns pontos que realmente ela faz um confronto do que está sendo violado dentro da Constituição, que seria o aumento da idade mínima para aposentadoria, equiparação entre homens e mulheres, redução no valor do benefício, tratamento dado aos trabalhadores, restrição na concessão de pensões, fixação no tempo da aposentadoria especial e na acumulabilidade de benefícios e alterações dos benefícios concedidos a idosos e às pessoas com deficiência. Todos esses são tratados como violações da Constituição. Em linhas gerais, o que a gente poderia dizer aí em relação à drástica mudança do funcionamento da nossa sociedade? Bom, aumento da idade mínima de 65 anos. A gente sabe que isso ignora, né, que algumas regiões do país sequer alcançam 65 anos de expectativa de vida. Então, a gente vai torcer para Deus ou Padre Inciso, né, para poder conseguir chegar à aposentadoria. Fazer comparação com países europeus, bom, primeiro me dá a qualidade de vida da Europa, e aí a gente começa a discutir.
Me dá um acesso à saúde, porque com a saúde que nós temos, muito pouca gente chegará aos 65 anos. Nós levamos meses e meses para conseguir fazer um exame simples de saúde no nosso sistema. E vai piorar com a restrição de 20 anos em cima disso daí. Equiparação entre homens e mulheres, bom, eu teria uma infinidade de coisas para falar a respeito disso, mas eu vou me conter à disposição constitucional que diz que todos são iguais perante a lei. Essa é a isonomia constitucional, que é a isonomia tratada pelo aspecto substancial, que trata iguais como iguais e diferentes como diferentes. Só assim se traz efetivamente a igualdade entre todos nós, porque somos diferentes realmente. Dizer que essa igualdade de idade é uma conquista para as mulheres, ou, como disse o nobre deputado Rodrigo Maia, uma reivindicação das mulheres, é um deboche. Eu gostaria de saber quais foram as mulheres, ou representantes, ou movimentos que procuraram o deputado, né, das mulheres, para dizer que sim, nós queríamos a igualdade de idade, porque isso é uma conquista para as mulheres. Isso é um deboche. É um deboche, é um desrespeito com as mulheres, sem reconhecer que a diferença de 5 anos que existe hoje nada mais faz do que reconhecer a jornada invisível que as mulheres desempenham, que, segundo o IPEA, é de 5 anos, cerca de 5 anos. Nós não conquistamos a igualdade social, nem de condições de trabalho, portanto, não há que se falar em retirada de direitos para que venha a igualdade. Isto é realmente um deboche. Bom, tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos, tempo mínimo de 30 para 49 anos para uma aposentadoria integral. É realmente desconhecer que o brasileiro passa cerca de 16 anos sem contribuir para a Previdência durante sua vida laboral, porque, naturalmente, entre um emprego e outro, fica sem contribuir. Com a terceirização, isso vai se agravar ainda mais. Ou seja, é inatingível, é claramente inatingível essa condição, e é claro que isso é a extinção do direito à aposentadoria. O tratamento ao trabalhador rural, ao professor e aos que exercem atividade de risco só demonstra que é de uma concepção de gente que não conhece o trabalho da roça e nem quer conhecer. Que desrespeita os professores, sistematicamente desrespeitados, desrespeita o trabalho que eles desenvolvem e ignora ou quer ignorar os riscos de uma atividade que envolve riscos e que precisa de uma idade razoável para ser desenvolvida. Né? Da segurança, principalmente. Quanto ao servidor público, o que a gente pode dizer, e eu já tive a oportunidade de dizer isso em outra audiência pública na Câmara, é que nós fomos escolhidos como os bodes expiatórios dessa crise, como se fôssemos os responsáveis pela dilapidação dos cofres públicos, mas, na verdade, isso é uma cortina de fumaça para desviar a atenção dos verdadeiros ladrões dos recursos públicos, né? Encontrar alguém para botar a culpa e desviam a atenção da classe política, onde se encontram os verdadeiros ladrões deste país, que acabam com os recursos públicos. Não os servidores públicos, que agora têm que se envergonhar de ter feito concurso e de servir a população. É uma distorção total dos valores dessa sociedade. Mal sabe a população que este é um projeto para deixar a população com menos saúde, menos educação, menos justiça, menos todos os serviços que são disponibilizados à população, num desprestígio sistemático ao serviço público, porque é, claro, muito melhor substituir um servidor público por um terceirizado ou por um comissionado que está a serviço da corrupção. Por fim, eu só gostaria de lembrar ao povo brasileiro que é preciso reagir. É preciso reagir e cobrar a fatura dos parlamentares urgentemente, porque nós somos a geração que tem a responsabilidade de não deixar este legado de miséria e de falta de dignidade humana que está sendo plantado agora para as próximas gerações. E só para finalizar, senador, eu vou pedir a licença para dizer sobre um poema que é antigo, mas que já foi usado várias vezes em diversas situações e que eu acho bem apropriado. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam nas flores e matam o nosso cão.
e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e não podemos dizer mais nada. Vamos dizer, enquanto podemos, que nós não queremos este país que estão plantando para nós. Muito bem, Adriana Faria, coordenadora do Jurídico Parlamentar da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público, que termina com um poema, e eu vi aqui ao lado dela algumas lágrimas escorrendo no rosto e a voz embargada. É assim que o povo brasileiro está, e eles não querem enxergar. O teu poema no final, e todo o contexto muito bem colocado, é assim que o povo brasileiro está sentindo. E o presidente parece que não quer entender, não quer ver, não quer enxergar. É tirar o povo para idiota. O nosso povo não é idiota. Mas Deus é pai, como eu digo às vezes, né? Lá em cima tem alguém que está torcendo pelo bem. José Luiz Wagner, assessor jurídico da Condicef, Sinacef, Nacional e Anaúni. Bem, bom dia a todos.